Nessa época de pandemia, a Anvisa tem tomado uma série de medidas na área de medicamentos para garantir que os produtos estejam disponíveis e também estimular as pesquisas para o enfrentamento da Covid. Olá, pessoal. Bom, basicamente, a gente tem tomado as nossas ações com dois objetivos. O primeiro é garantir que a pandemia não vai afetar a disponibilidade dos medicamentos no mercado. E a segunda é estimular, colaborar e avaliar com o desenvolvimento de novos produtos ou novas indicações para o tratamento da Covid. E aí, eu queria destacar, então, duas resoluções que são normas da Anvisa, que são nossas determinações, recomendações, que tratam exatamente dessas questões. Então, tem a Resolução 348 de 2020, que traz critérios e procedimentos que são extraordinários nesse tempo de pandemia. Essa resolução, ela tem como objetivo flexibilizar as provas de registro ou inclusão de nova indicação e também priorizar casos de alterações que são necessárias por conta da pandemia. Então, por exemplo, se você quer registrar um novo medicamento ou você quer incluir uma nova indicação num medicamento que já existe, você pode utilizar dessa resolução para discutir as provas necessárias ou mesmo trabalhar com termos de compromisso para não ter que apresentar tudo de uma vez. Pois é, a ideia é justamente que a gente possa flexibilizar aquilo que é possível sem prejudicar a decisão científica que a agência toma. Então, não é qualquer coisa que pode ser flexibilizada e por isso que a 348 tem que ser discutida com a gente, debatida com muito cuidado para que não seja qualquer prova que seja isenta. Mas a gente percebeu que tem algumas provas que podem sim ser prorrogadas ou ser flexibilizadas para que se tenha de maneira mais rápida um medicamento no mercado. Então, se a gente estiver falando de novos medicamentos ou novas indicações para a COVID, o que a gente tem trabalhado é com termos de compromisso para que se apresente provas posteriormente, mas provas que não impactam o desempenho do produto. Então, assim, não se abre mão de que ele tenha que mostrar que é seguro, que é eficaz, que tem qualidade, mas a gente sabe que algumas provas podem ser apresentadas depois. Ou seja, a gente dá autorização para o medicamento ir para o mercado com o compromisso da empresa de que os estudos posteriores, se mostrarem que o medicamento tem algum problema, eles têm que ser imediatamente reportados e o medicamento recolhido. Então, é uma estratégia que é diferente do que a gente atua normalmente, em que todas as provas são necessárias antes da submissão. Por conta da pandemia, a gente flexibilizou nesse sentido. Mas é importante ressaltar, não deixa de ser necessário comprovar segurança, qualidade e eficácia do medicamento. Então, nesse caso, a gente divide em dois tipos de situações. Tem as novas terapias, que podem ser novos medicamentos ou vacina. E aí, nesse caso, a gente está falando de um desenvolvimento clínico completo. Ou seja, eu preciso mostrar que essa substância não é tóxica desde modelos animais e modelos in vitro até os estudos em humanos. Isso porque a gente não conhece a molécula, a gente não sabe o desempenho. Então, são estudos que são um pouco mais longos, sim, e por isso que a gente fala aí numa estimativa de 1 ano para se ter uma vacina, porque a gente precisa saber seguir todo o rito científico para mostrar que ele é seguro e eficaz. Agora, uma outra abordagem que tem sido muito divulgada e que é muito interessante são medicamentos que já existem. Então, é se aproveitar do conhecimento de moléculas que já estão no mercado e testar ela para indicação da COVID. Isso tem acontecido com algumas moléculas por aí. E aí a proposta é a seguinte: eu já sei que ela é segura, porque eu já sei que em modelos de animais, modelos celulares, funciona. Por exemplo, o medicamento já é destinado para o tratamento da doença A, mas você quer incluir uma nova doença como uma opção. Uma das perguntas principais que a gente tem nesse caso é: qual que é a dose para o tratamento da COVID? Vamos pensar na inclusão do tratamento da COVID. Qual é a dose? Porque assim, eu sei que para uma outra indicação, ele tem uma dose já definida em bula. Mas e para a COVID? Será que é a mesma dose? Ou será que precisa ajustar essa dose? É uma dose maior? É uma dose menor?
Então, essa é a primeira pergunta que a gente faz. Definido isso, o que a gente precisa saber é, realmente vai funcionar nos pacientes? Porque a gente sabe que o paciente da COVID tem uma série de especificidades, uma série de condições e alterações fisiopatológicas, né, ou alterações da própria doença, que causam condições de saúde específicas. E aí, não adianta nada eu saber que, por exemplo, in vitro, em células, a molécula funciona, mas se eu não sei se em humano, e aí eu estou falando, quando eu falo em humano, eu falo de um estudo estatístico robusto, ou seja, precisa ter um número de voluntários testados suficiente para a gente poder tomar uma decisão. Então, no caso de nova indicação, por mais que você não tenha que fazer todo o desenvolvimento clínico completo, você ainda tem algumas perguntas que precisam ser respondidas antes de aprovar essa medicação. Justamente porque as condições de metabolismo, as condições de hospitalização, a fragilidade do paciente que está acometido pela COVID necessitam de um olhar específico para avaliar se essa medicação vai ser segura e vai ser eficaz. Então, por isso que os estudos para nova indicação, por mais que seja um medicamento já conhecido, já está registrado há muito tempo, no caso da nova indicação, a gente ainda precisa ter essas garantias antes de se incluir na bula uma nova indicação. A gente tem se aproveitado muito das discussões globais, tanto no âmbito do ICH, quanto no âmbito da OMS e OPAS, no sentido de trocar informações, de trocar dados, discutir estratégias e compartilhar a experiência mesmo. Porque a gente sabe que são vários estudos que estão acontecendo, inclusive um dos maiores estudos, que é o da OMS, de solidariedade, tem braços sendo conduzidos no Brasil. Então, essa interação que a gente tem feito tem sido essencial para que a gente possa vislumbrar a possibilidade de novos tratamentos e novas vacinas. E o que eu percebo no conhecimento que a gente tem compartilhado com as outras agências é que existem sim muitas drogas promissoras e existe a possibilidade da vacina sim. Só que para isso são necessários estudos. Não dá para a gente colocar o carro na frente dos bois sem a gente ter certeza de que cientificamente é possível liberar essa medicação para o tratamento. Porque a gente não quer falsas esperanças, a gente quer que sejam efetivamente terapias que funcionam. E existem sim moléculas que são promissoras, com dados preliminares, com dados em humanos, e eu acredito que a gente possa ter respostas aí nos próximos meses. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal Papo Expresso, compartilhe nas suas redes sociais e siga também as redes sociais da Anvisa.